Olá! O vídeo a seguir é um capítulo do livro Graças a Deus pelo Bitcoin. Deixarei esse QR Code aqui na tela, caso você queira fazer uma doação via Lightning Network, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse aqui no canal. Agora fique com o vídeo. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. A história monetária está repleta de intenções equivocadas, tentações e consequências não intencionais. Civilizações diferentes utilizaram dinheiros diferentes, o que moldou não apenas suas economias, mas também sua vida cotidiana, sistemas jurídicos e governos. O dinheiro também se tornou gradualmente mais fácil e conveniente de usar para transações. À medida que exploramos a história do dinheiro, vamos nos concentrar no motivo pelo qual certas mudanças foram feitas e nas consequências morais dessas mudanças. O dinheiro teve uma variedade de impactos morais ao longo da história. De certa forma, a luta da humanidade contra o dinheiro é semelhante à busca pelo que Jesus descreveu como a porta estreita no livro de Mateus. O papel moeda que usamos nos dias modernos é comparável ao portão largo e largo da conveniência e da preguiça. Isso levou a abusos e corrupção através do controle do dinheiro. Guerra, escravidão e fome são apenas algumas das consequências. Antes de continuarmos a desvendar esse pensamento, vamos revisitar o papel do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para o comércio. É simplesmente o ativo mais negociável em qualquer sociedade. O dinheiro ajuda a mover valor através do tempo e do espaço. Claro, dada essa definição muito genérica, quase qualquer objeto físico pode servir nesse papel. Historicamente, qualquer coisa, desde conchas até prata, tem sido usada como dinheiro. Ainda hoje, latas de cavala e garrafas de detergente de 150 onças são usadas como dinheiro em prisões e centros urbanos. Essas são escolhas aparentemente estranhas, mas fornecem pistas sobre o papel do dinheiro na sociedade. Vejamos o exemplo de duas pessoas que desejam fazer comércio. Uma pessoa cultiva laranjas e a outra tem uma casa. Talvez o produtor de laranja queira uma casa e o dono da casa queira laranjas. Esta situação não pode ser simplesmente resolvida através do comércio por alguns motivos. O primeiro problema é de escala. É improvável que o dono da casa queira o número de laranjas que seria equivalente ao valor de uma casa, e negociar frações de uma casa não é prático. O segundo problema é o da localização. O laranjal quer uma casa, mas a casa disponível pode não estar na área certa. As casas não podem ser facilmente movidas de um lugar para outro, embora as laranjas possam ser. O terceiro problema diz respeito ao tempo. Mesmo que o dono da casa queira muitas laranjas e a casa esteja no local certo, ainda há o problema de produzir laranjas suficientes para comprar uma casa. Aumentar o número de laranjas necessário para trocar por uma casa pode levar anos, quando as primeiras safras de laranjas terão estragado. A casa é melhor nesse aspecto, pois é mais durável. É por isso que a sociedade precisa de dinheiro. O dinheiro atua como meio de troca para resolver os problemas de negociação em várias escalas, locais e tempos. Então, quais são as propriedades que permitem que o dinheiro resolva tais problemas? Primeiro, o dinheiro deve ser divisível. Deve ter a capacidade de ser subdividido em pequenas quantidades para que a escala não seja um problema. É preciso ter a capacidade de usar o dinheiro para pagar as laranjas e as casas. Em segundo lugar, o dinheiro deve ser portátil ou facilmente transportado de um lugar para outro. Ou seja, o dinheiro deve resolver o problema da localização. Em terceiro lugar, o dinheiro deve ser durável ou resistente à degradação física ao longo do tempo. É por isso que, no exemplo acima, as laranjas não serviriam como dinheiro ideal. Quarto, o dinheiro deve ser reconhecível ou fácil de verificar sua autenticidade. Não deve ser algo que possa ser facilmente falsificado. Finalmente, o dinheiro deve ser escasso, de modo que sua oferta seja resistente à manipulação ao longo do tempo. O dinheiro deve manter seu valor e ser capaz de pagar por mercadorias não apenas agora, mas também no futuro. A escassez pode ser a propriedade mais importante do dinheiro, pois fornece um controle sobre falsificação, manipulação de suprimentos e roubo. Essas 5 propriedades, divisibilidade, portabilidade, durabilidade, reconhecibilidade e escassez,
São o motivo pelo qual um determinado ativo surge como o dinheiro preferido em uma sociedade. Encontrar um bem que exiba todas as 5 propriedades é difícil. Um bem que satisfaça profundamente todas as 5 propriedades do dinheiro é semelhante ao portão estreito. A balança falsa é uma abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11:1. A capacidade de um bem preservar valor ao longo do tempo não é comum. Isso ocorre porque, se algo tiver valor, as pessoas tentarão fazer ou encontrar mais. Por exemplo, um telefone celular nos anos 80 era muito caro e considerado um luxo. Hoje, os telefones celulares são muito mais baratos e pertencem a 70% dos adultos em todo o mundo. É por isso que não armazenamos telefones celulares como nossas economias. Um bem que pode ser facilmente produzido em grandes quantidades oferece uma base pobre para o dinheiro. Mas algo difícil de produzir em quantidade pode funcionar como uma forma efetiva de dinheiro. O ouro é o exemplo clássico. O ouro não é fácil de produzir em grandes quantidades. Muitas pessoas tentaram e na maioria falharam, apesar de várias inovações tecnológicas. O ouro é escasso e não apenas difícil de encontrar, mas também caro para extrair da terra. Essas qualidades de escassez e durabilidade permitem que o ouro preserve o valor ao longo do tempo. Os economistas diriam que o ouro é difícil de inflar, ou que o ouro é um dinheiro duro, como difícil de produzir. Um bem que infla é algo que pode ser facilmente produzido em grandes quantidades. Discutiremos o conceito de inflação mais detalhadamente no próximo capítulo. Os economistas chamam o dinheiro baseado em um bem que é fácil de produzir de dinheiro fácil, ou soft. Dinheiro fácil não preserva valor muito bem. Os metais preciosos satisfazem principalmente várias das propriedades vitais do dinheiro: divisibilidade, durabilidade, reconhecibilidade e escassez. Desses metais, o ouro exibiu a maior escassez e, portanto, tornou-se o mais valioso. A quantidade de ouro produzida em um determinado ano era previsivelmente pequena. As pessoas então confiavam que o valor do ouro seria preservado ao longo do tempo. No entanto, como o ouro era excepcionalmente raro e pesado, sofria em termos de divisibilidade e portabilidade, o que dava à prata maior utilidade como moeda transacional. Outros bens que funcionaram como dinheiro em épocas passadas, como contas de vidro, conchas e até pedras rai, já foram difíceis de produzir. Eventualmente, no entanto, todos esses dinheiros antigos falharam, porque novas tecnologias foram usadas para produzi-los em grandes quantidades. Como veremos, a produção excessiva de oferta, também conhecida como inflação, sempre destrói a utilidade do dinheiro ao comprometer sua escassez. De volta à portabilidade do dinheiro, pesar metais nos tempos antigos tornava o comércio extremamente complicado. Shekel significa peso em hebraico, e um shekel corresponde a cerca de meia onça. Havia um ciclo padrão do santuário para medir todos os outros pesos. A maioria das palavras para dinheiro em todo o mundo, incluindo libra, peso e lira, são medidas de peso porque o dinheiro quase sempre foi um metal denominado por peso. Isso não resultou nas trocas mais diretas. Imagine, por exemplo, ter que pesar seu dinheiro no mercado toda vez que quiser comprar algo. Isso não apenas tornou o comércio lento e inconveniente, mas também levou comerciantes desonestos a usar pesos enganosos para roubar de seus clientes. Esta prática tornou-se tão difundida que o versículo acima em Provérbios a condena diretamente. Além disso, o problema da falsificação sempre esteve presente. Não havia nenhum marcador sofisticado que um comerciante pudesse usar para verificar a autenticidade do dinheiro que um cliente estava tentando usar para pagar as mercadorias. Não era fácil confirmar se algo era realmente ouro puro ou prata pura. Pessoas sem escrúpulos misturavam esses metais com metais mais baratos para obter mais peso por um custo menor. Esta é uma forma inicial de falsificação, que infelizmente tem atormentado o dinheiro por toda a sua história. Ou que mulher, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma moeda, não acende uma lâmpada e varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Lucas 15:8. Ouro e prata em sua forma original, bruta, de ouro eram fáceis de falsificar e inconvenientes de negociar. Isso criou uma necessidade no mercado de um padrão mais confiável, o que levou à próxima inovação monetária: cunhagem. Cunhar uma moeda significa marcá-la com um símbolo que seria amplamente reconhecido e muito mais difícil de falsificar.
Os reis da Lídia estavam entre os primeiros inovadores de cunhagem, cunhando moedas de ouro e prata por volta de 700 a.C. Ao cunhar moedas, os reis lídios conseguiram eliminar a necessidade de pesar barras de ouro em cada transação, o que aumentou o comércio. Eles conseguiram ficar muito ricos emitindo moedas padronizadas de diferentes denominações. Reis lídios como o rei Midas, o rei Croesus e o rei Dígis são famosos até hoje por sua riqueza fabulosa. O rei Midas é conhecido na mitologia como aquele com o toque de ouro. Uma história sobre os efeitos devoradores da ganância. O rei Creso financiou uma das 7 maravilhas do mundo, o Templo de Ártemis, que Paulo encontraria em Éfeso durante seu ministério. O rei Dígis foi capaz de subjugar um grande território ao presentear o oráculo de Delfos com talentos de ouro. Esses reis se tornaram lendários por causa de uma simples inovação monetária: moedas. O uso de moedas a partir de então tornou-se o padrão. Tenha em mente que as moedas eram praticamente desconhecidas no Antigo Testamento. Cerca de 700 anos depois, seu uso tornou-se tão comum que Jesus contou a parábola da moeda perdida em Lucas. As moedas tornavam o roubo mais difícil. As pessoas não podiam mais usar pesos desonestos para enganar os outros, pois as moedas tinham um peso padrão. No entanto, a cunhagem não impediu completamente o roubo. O recorte de moedas era uma prática generalizada, na qual os proprietários raspavam ligeiramente as moedas, para não torná-las perceptíveis, e, em seguida, passavam-nas como o peso padrão total. A prática, infelizmente, estraga a maioria das moedas que sobreviveram daquela época, dando-nos uma ideia de quão difundido era esse novo tipo de roubo. Havia até variações no recorte, como suar, que era colocar um monte de moedas em um saco e sacudi-las, até que pequenos pedaços da moeda se quebrassem, que poderiam ser derretidos. Esses exemplos de roubo foram conduzidos por indivíduos, mas muito mais roubos foram conduzidos pelos próprios cunhadores, por meio do processo de degradação. Rebaixamento é a prática de derreter as moedas e adicionar um metal menos caro para misturar ou ligar com elas. Rebaixando as moedas, um minter pode criar mais moedas para a mesma quantidade de metal. Assim, a degradação é uma forma de falsificação. Moedas que sofreram degradação durante a cunhagem pareciam muito semelhantes, então apenas uma pessoa treinada poderia dizer a diferença. A progressão da degradação pode ser vista claramente com o exemplo do denário. Um denário na época de Jesus continha 3,9 gramas de prata. 200 anos depois, um denário tinha 1,7 gramas de prata. Apenas 50 anos depois disso, a única prata que restava nas moedas romanas era uma quantidade insignificante no revestimento. O denário foi introduzido em 211 a.C. com 4,5 gramas de prata. Augusto rebaixou o denário para 3,9 gramas de prata, e Nero rebaixou o denário para 3,4 gramas de prata. Isso lhes permitiu aumentar as receitas sem perturbar sua população com o aumento de impostos, mas houve consequências não intencionais. Os preços inevitavelmente subiram após aumentos na oferta de moeda. Uma oferta monetária em expansão sempre leva diretamente à inflação de preços. Uma moeda desvalorizada significa que mais unidades são necessárias para comprar coisas. Previsivelmente, esses imperadores romanos não anunciaram essa degradação, e levou tempo para a comunidade descobrir isso. Nesse ínterim, o governo romano gastava suas moedas em bens e serviços antes do aumento dos preços, redistribuindo assim a riqueza dos cidadãos para o Estado. Com o tempo, a degradação tornou-se comum a ponto de, no reinado de Cláudio II em 268 d.C., as moedas cunhadas pelos romanos serem quase inteiramente feitas de bronze, não de prata. Isso levou à turbulência econômica em todo o Império Romano e, eventualmente, contribuiu para o seu colapso. Quase todas as nações soberanas reivindicaram o direito de cunhar moedas, e muitas delas, como a dinastia Bourbon na França e a dinastia Han na China, acabaram desvalorizando as moedas e roubando de seu povo. Por que esse foi o caso? Os governos geralmente querem gastar mais dinheiro do que têm, e gastos adicionais exigem receita adicional. A tributação é a principal forma de receita do governo, mas os cidadãos tendem a resistir à tributação explícita. Roubar da população através da degradação, no entanto, é um meio de taxação mais sutil e enganoso. A degradação oferece aos governos uma maneira sorrateira de obter receita sem pagar o preço de relações públicas,
associado a impostos explícitos. Em outras palavras, a degradação da moeda é uma tributação furtiva, e caso você esteja se perguntando, ainda está sendo praticada hoje. Ora, Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Gênesis 13:2. Quando a maioria das pessoas pensa em ouro, elas pensam em riqueza, ostentação e talvez tesouros de dragões ou piratas de pernas de pau. Essa associação entre ouro e riqueza é quase intuitiva. Mas por que associamos riqueza com ouro? Por que o ouro foi procurado e usado como dinheiro por tanto tempo? Que características tem o ouro que o tornam um bom dinheiro? Primeiro, o ouro é raro. Por isso, é chamado de metal precioso. O ouro tinha que ser extraído, um processo que exigia terra, mão de obra e equipamentos especializados. Em outras palavras, o ouro tem sido e continua sendo difícil de produzir, o que torna o ouro escasso por longos períodos de tempo. Em segundo lugar, o ouro é um elemento confiável e estável, e não se deteriorará ou corroerá com o tempo, ao contrário da maioria dos metais. Por exemplo, a indústria aeroespacial usa ouro para peças críticas onde a corrosão pode ser fatal. Isso também significa que quase toda a grama de ouro já extraída ainda faz parte do suprimento existente. Em terceiro lugar, o ouro é intercambiável e maleável. Cerca de 60% da oferta global de ouro é realizada na forma de joias. O ouro pode ser formado, medido, transferido e facilmente armazenado sem deterioração. O livre mercado tende a preservar o valor naquilo que é mais difícil de produzir. Isso ocorre porque as unidades recém-produzidas diluem o valor das unidades existentes. Como o ouro é mais difícil de produzir do que qualquer outra forma de dinheiro físico, o ouro surgiu no final do século XIX como o padrão monetário em todo o mundo. A outra razão pela qual o ouro surgiu no final do século XIX como a forma padrão de dinheiro se deve ao que chamamos de efeitos de rede. Os efeitos de rede são os benefícios que um produto ou serviço ganha à medida que mais pessoas o utilizam. Por exemplo, o eBay é mais útil para compradores quando há mais pessoas vendendo e mais útil para vendedores quando há mais compradores. As redes são mais úteis quando mais pessoas participam porque possibilitam mais conexões. Os efeitos de rede criam um forte ambiente em que o vencedor leva tudo, o que leva a uma única plataforma dominante, em vez de muitas plataformas menores. Essa condição de vencedor, leva tudo dos efeitos de rede, funciona de maneira semelhante para o dinheiro, levando os usuários a adotar um único padrão monetário. Por dinheiro, cada novo participante da rede torna toda a rede mais valiosa, porque mais comércio é possível. Expressar preços em moeda única também simplifica o comércio. A era do final do século XIX é frequentemente chamada de Era Dourada, em parte devido ao padrão ouro emergente. Os efeitos de rede do dinheiro fizeram com que país após país adotasse o padrão ouro, o que, por sua vez, tornou o comércio internacional mais fácil e conveniente. Jesus respondeu e disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancaram, e se retiraram deixando-o meio morto. Lucas 10:30. Quando o dinheiro era principalmente moedas, havia um problema. Sempre que o comércio acontecia, as moedas tinham que ser transportadas. Isso era bom para pequenas transações, pois o pagador só precisava trazer um pequeno número de moedas, mas grandes transações eram literalmente difíceis de realizar. Primeiro, transportar grandes quantidades de moedas é fisicamente difícil. Mesmo agora, 5 milhões de dólares em notas de $100 pesariam mais de 100 libras. Transportar uma grande quantidade de moedas de baixo valor, como o cobre, era um desafio, para dizer o mínimo. Em segundo lugar, abriu o pagador para a possibilidade de perda significativa. O transporte pode causar perdas acidentais, como testemunham os navios de tesouro afundados do passado. O transporte também corria o risco de roubo, como na parábola do bom samaritano mencionada na escritura acima. Em terceiro lugar, devido aos dois desafios anteriores, o transporte de grandes quantidades de moedas era caro. Para proteger as moedas, era comum os proprietários pagarem guardas armados para transportar as moedas por longas distâncias. Mesmo assim, os proprietários corriam o risco contínuo de traição, incompetência e acidentes. Neste ponto, duas inovações foram introduzidas: bancos e cédulas. Os primeiros bancos localizados em Veneza forneciam um serviço de armazenamento de dinheiro,
permitindo que os depositantes não tivessem que se preocupar em proteger o dinheiro por conta própria. À medida que mais pessoas guardavam seu dinheiro nos bancos, o ato de sacar dinheiro, depois pagar e depositar o dinheiro novamente, poderia se tornar muito mais eficiente usando uma representação do dinheiro no cofre do banco, em vez do próprio dinheiro. Essa representação era a cédula. O detentor da nota poderia trocá-la por dinheiro a qualquer momento, mas a nota em si não era dinheiro. Para todos os propósitos práticos, porém, as cédulas funcionavam como ouro, prata ou cobre no cofre do banco e eram muito mais convenientes de usar. Carregar notas para a próxima cidade era mais seguro, fácil e menos custoso do que carregar metal. Em última análise, as notas permitiram ainda mais comércio, especialmente em distâncias maiores. Infelizmente, as cédulas também tornaram incrivelmente fácil para os bancos roubarem de seus depositantes. Os bancos começaram a emprestar o dinheiro armazenado em seus cofres. Isso significava que o mutuário e o depositante presumiam que havia uma quantidade correspondente de metal precioso por trás de cada nota. Na realidade, a quantidade de notas era significativamente maior do que o metal que representavam. Esse ato de emprestar dinheiro sem dinheiro específico para apoiá-lo é o que chamamos de sistema bancário de reservas fracionárias. O sistema bancário de reservas fracionárias é uma forma mais sofisticada da antiga fraude da falsificação. Os bancos venezianos foram criados pela primeira vez em 1157. Menos de um século depois, em 1255, já havia falências bancárias devido ao sistema bancário de reservas fracionárias. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mateus 6,19. No sistema bancário de reservas fracionárias, se um grande número de pessoas quisesse resgatar suas notas ao mesmo tempo, o banco não teria dinheiro suficiente para pagá-las, levando a uma situação que chamamos de falência. Bancos de reservas fracionárias emprestam dinheiro que não existe, um ato inerentemente fraudulento. Você pode perguntar: mas não é bom dar empréstimos às pessoas? A maneira honesta de emprestar seria fazer com que os depositantes concordassem em não sacar por um período de tempo que correspondesse ao prazo do empréstimo. Infelizmente, a maioria dos bancos ao longo da história não fez a coisa honesta, e a maioria teve problemas com insolvência. Este é o problema que se enfrenta ao confiar em terceiros. A tentação de roubar está sempre presente. Quando o papel moeda é lastreado em ouro, isso é chamado de padrão ouro. No início do século XX, a maior parte do sistema monetário mundial funcionava dessa maneira. Como as cédulas eram muito mais convenientes do que as moedas de ouro, o ouro se acumulava nos cofres dos bancos. As transferências entre bancos começaram a ficar tão arriscadas e inconveniente como usar moedas de ouro, então surgiu a inovação dos bancos centrais. Um banco central é um banco para um monte de outros bancos. Em vez do processo dispendioso de os bancos enviarem ouro uns aos outros, sempre que um cliente de um banco deposita um cheque de um cliente de outro banco, um banco central permite que os bancos mantenham grande parte de seu ouro coletivo em um só lugar, e usem um livro-razão para liquidar a diferença. Aproximadamente 100 anos atrás, os bancos ainda precisavam manter um pouco de ouro, já que os clientes ocasionalmente trocavam suas notas por ouro. A maior parte do dinheiro do banco, no entanto, poderia ser colocada em um repositório central para que os bancos pudessem liquidar entre si, em vez de fazer viagens caras de ida e volta. As tentações dos bancos centrais são muitas. Os bancos centrais tornam muito fácil para o governo roubar o dinheiro porque está tudo em um só lugar. O roubo quase sempre ocorre na forma de um empréstimo ao governo a taxas de juros artificialmente baixas. O governo pega o ouro do Banco Central em troca de um monte de promessas de pagamento. Historicamente, esse tipo de roubo costuma ser feito para financiar guerras. Isso naturalmente leva o governo a suspender a conversibilidade das cédulas. A conversibilidade suspensa significa que as notas não podem mais ser trocadas por seu valor em ouro. Quando o governo rouba o dinheiro dessa forma, o Banco Central está falido, o que significa que o banco não tem mais ouro suficiente para cobrir todos os seus depositantes. No entanto, ao suspender a conversibilidade, eles impedem que o Banco Central vá à falência. Do ponto de vista moral, suspender a conversibilidade é quebrar uma promessa contratual e é uma forma de mentir. As cédulas devem ser representações do dinheiro subjacente.
Ao suspender a conversibilidade, os bancos quebram as promessas feitas aos depositantes. A verdade é que esse tem sido o sistema pelo qual os bancos operam há tanto tempo que nos acostumamos completamente a ele. Ninguém esperaria receber suas economias de um banco na forma de moedas de ouro. Em qualquer outro negócio, tais práticas seriam consideradas uma farsa ou uma fraude total. Imagine, por exemplo, se deixar um carro em um lava-jato possivelmente significasse que você não teria seu carro de volta por 2 meses, ou nada. Até o advento das modernas leis de proteção aos bancos, os bancos que suspendiam a conversibilidade eram considerados fraudulentos e rapidamente faliam. Após o advento dos bancos centrais, no entanto, a suspensão da conversibilidade tornou-se normal e protegida por leis governamentais. Em outras palavras, os bancos centrais se tornaram um aparato de roubo do governo. Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra ele, e Oséias tornou-se seu servo e pagou-lhe tributo. 2 Reis 17:3. À medida que a conveniência das cédulas se tornou mais popular, os governos começaram a exigir a aceitação de cédulas no comércio. Os bancos centrais também se tornaram comuns, o que significava que a maior parte do ouro de cada país era mantida em um só lugar. Esses tesouros de ouro dentro dos bancos tornaram-se muito tentadores, então os governos começaram a tomar enormes empréstimos desses bancos centrais. Como esses empréstimos não eram garantidos por depósitos correspondentes, eles tornaram os bancos centrais insolventes, e o sistema bancário de reservas fracionárias tornou-se uma prática padrão. Para o comércio internacional, no entanto, o ouro ainda precisava ser transportado, porque os países não podiam confiar na solvência dos bancos centrais uns dos outros. Após a Segunda Guerra Mundial, a maior parte da oferta mundial de ouro acabou nos Estados Unidos, sob o controle do Banco Central dos Estados Unidos, ou do Fed. Em grande parte devido a essa anomalia histórica, muito do ouro permaneceu nos Estados Unidos, e todos os bancos centrais, exceto o Fed, mantiveram dólares em vez de ouro em seus cofres. Este foi o resultado do Acordo de Bretton Woods, em 1994, que permitiu que bancos centrais não americanos convertessem seus dólares em ouro sempre que quisessem. Como os bancos centrais, exceto o Fed, não armazenavam ouro, isso foi chamado de Gold Exchange Standard. O Federal Reserve dos Estados Unidos tornou-se essencialmente o banco central de todos os outros bancos centrais do mundo. Em outras palavras, os Estados Unidos ganharam influência sobre outras nações por meio do domínio do Banco Central. Isso deu aos Estados Unidos o privilégio exorbitante de criar mais dólares, desde que não houvesse muitos países pedindo para converter dólares americanos em ouro. Embora o Gold Exchange Standard tenha terminado em 1971, esse privilégio exorbitante, que permite aos Estados Unidos trocar dinheiro recém-impresso por mercadorias do exterior, continua até hoje. De certa forma, os Estados Unidos estão envolvidos no roubo do mundo inteiro, extraindo um tributo de todos os outros países, como o assírio Shalmaneser, em 2 Reis. Pode um trono de destruição ser aliado a ti, aquele que planeja maldade por decreto? Salmos 94:20. Embora o papel lastreado em ouro resolvesse muitas das deficiências do ouro, ele introduziu uma falha fatal ao dar ao Estado o controle político sobre sua propriedade mais importante, a escassez. Previsivelmente, os Estados Unidos criaram mais notas do que o ouro em seus cofres poderia justificar. Isso culminou em 1971, com a decisão de Richard Nixon de suspender temporariamente o resgate do ouro. Esta suspensão temporária tornou-se permanente. O dólar ainda é mantido nos cofres dos bancos centrais em todo o mundo como reserva, embora não seja mais conversível em ouro. Este decreto imoral aboliu o vínculo do dinheiro com o ouro e colocou o mundo no caminho da servidão financeira. Isso foi um golpe mortal na integridade do dinheiro, pois ele não era mais lastreado por nada. Isso nos trouxe para a era do dinheiro baseado em dívidas a que somos coagidos hoje. Moeda fiduciária. Fiat, ou dinheiro por decreto, permite uma inflação ilimitada. A inflação vem do verbo latino inflare, que significa explodir. Essa é uma descrição adequada, pois uma vez instalada, a inflação tem apenas um resultado histórico: a diluição da moeda até a inutilidade. Sobre isso temos muito mais a dizer em alguns capítulos. Desde que quebrou sua paridade com o ouro em 1971,
o dólar americano perdeu mais de 96% de seu valor relativo. Isso se deve a um dos efeitos desastrosos do sistema financeiro predominante, a inflação. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Caso você queira ajudar o canal, mande uma doação através desse QR Code, via Lightning Network, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.